Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça de viver sempre na Tua presença. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nesse dia 30 de novembro, onde a igreja festeja Santo André Apóstolo. Peçamos a graça para que realmente possamos ser discípulos e discípulos fiéis, assim como todos os discípulos foram a Jesus. E temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 4, verso do 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a ele: "Siga-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje festejando Santo André, devemos aprender sempre, dos seguidores de Jesus a viver, assim, o seu amor, os seus ensinamentos. E nesta festa de hoje, de Santo André, nós somos convidados a estar refletindo como é que Jesus está nos chamando. Porque aqui revela, o Evangelho de hoje revela o chamado dos primeiros discípulos, que se dispuseram a esse segmento. Esse trecho, que nós escutamos, quando Jesus encontra os dois irmãos, Simão, Pedro e André, enquanto eles estavam pescando, Jesus vai dizer: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de pessoas." E diz o texto que eles deixaram imediatamente e o seguiram, É um ato de fé, é um ato de coragem, de desprendimento, para deixar suas vidas ser transformadas. Santo André nos ensina essa virtude da disponibilidade, da força e da fé. Ele não questionou nada, não hesitou o chamado de Jesus, mas esse chamado ressoou dentro da sua alma, dentro do seu espírito, e ele foi. Que essa festa de hoje precisamos estar refletindo, porque se nós estamos também dispostos a deixar também ser chamados, seguir a Cristo como Ele nos convida. E deixar nossas redes, que pode ser as nossas seguranças, os nossos medos, as nossas prioridades, Aquilo que nos tira do caminho essencial do seguimento a Jesus. Seguir Jesus, de certa forma, exige uma resposta de amor e de confiança, assim como André e Pedro e os outros discípulos, que demonstraram essa atitude de fé e de confiança. Claro, não é um caminho assim, simples, assim, fácil, mas é um caminho de libertação, quando a gente se deixa ser conduzido por essa graça de Jesus. Jesus nos transforma, minhas irmãs, meus irmãos, em pescadores de gente. Ao nos chamar para ser testemunha do amor e da esperança, é Ele que nos capacita. Peçamos hoje a graça, pela intercessão de Santo André, para que realmente nós sejamos levados a viver o Evangelho com alegria, com coragem, com disposição. Que possamos ouvir todos os dias o chamado de cada dia para a gente viver, a cada dia dando essa resposta de amor, com o coração aberto, pronto
para seguir em direção, para seguir o caminho que Deus nos conduz, que Jesus nos chama a viver. Que esse dia seja realmente de entrega, que a gente possa dizer sim na nossa vida, nas nossas atitudes, sem reclamar, sem murmurar. Porque dizer que é seguidora ou seguidor e viver murmurando, quer dizer assim, é uma vida infeliz. Então não estou seguindo Jesus. Porque quando a gente segue Jesus, tem dificuldade, mas a gente tem alegria porque sabe que é Ele que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um abençoado dia, minha irmã, meu irmão. E rezemos nesse último dia deste mês, Desse mês, e que a gente possa nos preparar para entrar nesse novo tempo, que é o tempo do Advento. Assim seja. Amém.